As paredes fazem parte da estrutura da casa. E quando o assunto é decoração, deixar a casa mais bonita, elas não podem ficar de fora. Fique aqui comigo e eu vou mostrar para vocês algumas dicas, inclusive práticas, de como eu decorei as paredes da minha casa e talvez isso possa ajudar você também a decorar a sua. Vem comigo! Olá, minhas queridas amigas, eu espero que todas estejam bem, estejam todas abençoadas por Deus e sintam aqui o meu forte abraço. Para quem ainda não conhece este canal e não me conhece, eu sou Maria Alice. E quando nós falamos de paredes, como eu disse no início, elas fazem parte da estrutura da nossa casa. Elas têm a função de muitas vezes delimitar os espaços, nos dando mais privacidade e também dando mais funcionalidade a esses ambientes. Inclusive também ajudam a sustentar a estrutura da casa. Apesar de eu particularmente gostar muito de espaços amplos e muitas paredes, nós sabemos que elas são sim parte da nossa casa e que elas têm que existir. Então, no momento em que elas existem, é interessante também que elas sejam apresentadas de uma forma bonita, para que assim nós possamos nos sentir bem onde estamos vivendo. É exatamente por isso que antes de pensar em decorar uma parede, nós precisamos ver a saúde dessa parede, porque a saúde dessa parede tem a ver também com a saúde da casa. Então é necessário cuidar que as paredes estejam sem buracos, sem fissuras, sem infiltrações, para que ela possa receber qualquer tipo de revestimento ou qualquer tipo de decoração. Porque sempre é assim, minhas amigas. Primeiro a gente tem que cuidar do essencial, que é a saúde. E depois a gente decora. É exatamente como o nosso corpo. Quando eu estou decorando qualquer ambiente na minha casa, eu sempre reparo nas paredes, porque as paredes elas são feitas de 3 níveis. Eles têm que estar decorados de forma proporcional e de acordo com os objetos e móveis que já estão no nível baixo, justamente para dar essa sensação de acolhimento, essa sensação que é agradável, que nos traz o bem-estar, principalmente visualmente. Eu vou te passar agora 5 dicas de como você pode utilizar a sua criatividade para decorar as paredes dos ambientes da sua casa. Eu não sou decoradora, nem designer de interiores, mas com a minha criatividade eu vou sempre tentando coisas e quando elas dão certo, então elas ficam, elas permanecem, porque eu vejo que elas acabam trazendo ainda mais beleza e proporção, mais equilíbrio, mais harmonia para os ambientes da minha casa. Vamos então a essas 5 dicas. Divirtam-se! Primeira dica: escolha um revestimento. Quando a gente pensa em revestimento, nós estamos pensando não em colocar outros objetos, outras estruturas na parede, mas estamos pensando em revestir a parede ela mesma. E a mais comum e mais conhecida é usar a cor, a tinta. Quando nós usamos tinta, nós estamos utilizando pigmentos. E eles é que vão dar, por exemplo, a cor, podem dar outra textura, podem dar brilho, enfim, eles podem modificar um pouco a aparência daquela estrutura que é a parede. Então, geralmente, quando a gente pinta uma parede, e eu já fiz isso aqui no canal, quando nós estamos falando da tinta, nós podemos pensar numa pintura homogênea, mas também nós podemos pensar em um tipo de pintura que traga, por exemplo, alguns outros efeitos, como esfumaçado, a aquarela e tantos outros efeitos que fazem parte desse trabalho com a tinta em si. Mas muitas vezes a gente pode também usar outros materiais, por exemplo, como o cimento queimado. Mas além da tinta e do cimento queimado, você pode também utilizar outros revestimentos, por exemplo, como madeira, como pedras de granito, como tijolos, por exemplo. Isso você pode fazer como um papel de parede, principalmente atualmente. Aqueles que são de 3D ficam muito bonitos no ambiente, mas atenção! É interessante vocês saberem também as dimensões da parede e que móveis estão naquele ambiente, de uma maneira que ele não grite, não brigue com aquilo que já está no ambiente que você quer colocar. Tudo é proporção, tudo deve ser equilíbrio e harmonia. Mas eu acho sim que eles podem deixar o seu ambiente ainda mais agradável. A segunda dica: coloque objetos. Sim, coloque objetos nas suas paredes. Depois que você revestir a parede da forma que você quiser, você pode também colocar objetos, inclusive com uma ideia mais funcional, para que ela não só decore, mas também ajude na funcionalidade do ambiente. Espelhos, prateleiras, quadros, inclusive esses 2 últimos eu vou falar também como dicas aqui até o final do vídeo. Mas para além desses objetos, vocês podem também colocar outros, deixando aí a criatividade e a imaginação de vocês fluírem livremente
mente para que vocês possam deixar a parede ainda mais interessante. Vocês podem utilizar telas de tecido, telas de macramê, cestas, chapéus, pratos, inclusive essas duas eu também utilizei e você deve estar vendo aqui agora. Panelas, caixinhas, enfim, qualquer tipo de objeto que não seja óbvio, mas que possa ficar esteticamente bonito e harmoniosamente agradável para essa parede. Essa parede de pratos eu fiz aqui em casa e também na casa da minha mãe. E se vocês quiserem saber como eu coloquei esses pratos na parede, me digam aqui nos comentários e aí eu faço um vídeo para vocês. Então meça a parede, meça principalmente além da parede o espaço que você tem, onde você vai trabalhar, o espaço que está livre, e ali você pode distribuir esses elementos de uma maneira proporcional. Eu adoro a simetria. E a simetria é sim uma das características da harmonia, que é característica da beleza. Então, onde existe simetria, existe sempre beleza. Então, prestem atenção à simetria e à proporção quando vocês forem fazer isso. Se ficar demais, tira um elemento. Às vezes o menos é mais. Mas com certeza com essa dica eu acho que você pode ter muitas ideias criativas para decorar a sua parede. Antes de falar da terceira dica, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal. Se você estiver gostando desse conteúdo e acha que nós podemos interagir bem, então se inscreva no canal. E ao se inscrever, não esqueça também de colocar o sininho de notificações, porque é ele que vai te dizer: alô, 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 a Alice acabou de fazer um vídeo. Vai lá, dá uma olhada e comenta se você gostou e o que você achou, e dê também as suas sugestões. Existe também uma possibilidade de apoiar o canal e apoiar o meu trabalho com um valeu demais, que é um tipo de doação, caso você queira fazer. Enfim, vai ser um grande prazer ter você aqui conosco no Estima Estilo. Vamos então à terceira dica. Decore a sua parede com plantas. Exatamente. Como eu falei dos níveis, é possível sim colocar as plantas no nível baixo, sempre do chão para metade da parede, na parede em si, do teto para baixo, ou da parede, da parte alta, para baixo. As plantas são seres viventes, então elas trazem, além da beleza, também uma grande harmonia para qualquer ambiente. Com diversas cores, tons de verdes, formas, tamanhos, elas podem sim agregar ainda mais valor e beleza a essa parede que está precisando de uma decoração. Eu tenho um vídeo específico onde eu falo exatamente de como decorar os espaços, não só as paredes, mas todos os ambientes com plantas. Então vocês podem ver lá e me dizer o que vocês acharam. Eu acho que é bem interessante. Existem possibilidades de colocá-las isoladas, mas também em conjunto, como em terrários ou jardins verticais. Plantas são sempre bem-vindas, são sempre lindas e deixam o ambiente ainda mais harmonioso, porque elas, como nós, são representação da criação divina e do amor que Deus sente por nós. Vai ficar lindo. A quarta forma de decorar a sua parede pode ser utilizando a funcionalidade que ela precisa, utilizando prateleiras. Exatamente. Prateleiras ou nichos onde você, além de poder colocar coisas sobre elas, tendo ali uma função, você pode também decorar de uma forma muito legal. Mais uma vez, é muito bom ter atenção aqui à proporção e também à simetria, para que elas não fiquem tortas. Observando também muitas vezes os cantos. Você pode colocar uma em cima da outra ou você pode também colocar em outras posições, né? De uma maneira que fique também interessante ao colocar na parede. E mais uma vez, não encha a parede de prateleiras e ao colocar prateleiras ou nichos, não encha esses objetos. Porque o que acontece é que muitas vezes a gente vai colocando ali, às vezes um espaço que é apenas para a chave ou controle da televisão, começa a ser colocado papel, objeto e garrafa, e etc. E aí esse objeto que deveria estar organizando acaba desorganizando. Então vamos ter cuidado sim. Mas prateleiras e nichos são uma ótima opção porque elas mantêm a praticidade do local, deixando-o mais funcional, além de mais bonito. E a quinta e última dica de hoje são os quadros. Os quadros, eles podem ser apenas a moldura do porta-retrato, você pode colocar retratos na sua parede, como você pode colocar também gravuras, como você pode também colocar artes, pinturas assinadas por artistas que vão embelezar ainda mais o ambiente através das paredes. Dependendo das molduras, eu gosto muito das minimalistas, mas existem também molduras antigas que também são muito lindas. Tem essa parede aqui onde eu utilizei quadros todos com molduras diferentes. Eu acho que pode ficar também muito interessante. Então você pode colocar simplesmente 3 molduras ou 3 quadros iguais,
Acho muito interessante, principalmente quando eles são grandes, mas se eles forem pequenos, você pode também diferenciar a nível de cores, a nível de formas, a nível de tamanhos. Enfim, gente, é a nossa criatividade que tem que falar mais alto nessa hora. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo alguns links onde vocês podem encontrar alguns dos produtos que eu citei ou dos quais eu falei aqui nesse vídeo. São links afiliados ao canal. Esses links são inspirações e sugestões para a decoração das paredes na sua casa. Não esqueça que não é apenas sobre a parede ou sobre o ambiente, mas a sua vontade de querer fazer algo, criando, utilizando a sua imaginação, a sua criatividade inata para colocar harmonia, organização e beleza onde você vive. Porque assim, essa beleza vai estar saindo de você e se concretizando, se materializando nos seus ambientes. Eu espero que Deus te abençoe muito, você, a sua casa, as suas paredes, a sua família, e digo então até a próxima. Beijinho!